Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos do irmão José sobre a psicografia do Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar o livro Lições da Vida, ok? O capítulo 7, que se chama Insatisfação. Olha, o próprio título já nos sugere que todos nós, possivelmente, passamos por situações de insatisfação. A gente não caminha satisfeito o tempo todo. A gente não caminha alegre o tempo todo. A gente não caminha feliz o tempo todo. Não, a gente não caminha. Então, nós temos insatisfações, mal-estar. Vamos ver como que o irmão José traz para a gente. Ninguém se sinta deslocado em seu próprio lugar. Cada pessoa vive com as pessoas com que necessita viver para ajustar-se consigo. Olha, se aqui ele fazendo referência, principalmente, ou um outro, porque eu falei insatisfação, uma tristeza, um mal-estar, e a gente muitas vezes pensa em questões físicas, e aqui ele está trazendo para nós relacionamento. Cada pessoa vive com as pessoas com que necessita viver para ajustar-se consigo. As pessoas que estão do nosso lado fazem parte do nosso arcabouço vivencial. Outras épocas, outras necessidades, outros aprendizados. Ela não está comigo por acaso. Não entrou na minha vida por acaso. Eu não entrei na vida dela por acaso. E aí, a gente começar a sentir insatisfação, ele começa o parágrafo dizendo: ninguém se sinta deslocado em seu próprio lugar. A gente está no lugar que a gente tinha que estar. A gente convive com as pessoas que a gente tinha que conviver. A gente reflete em cima dos aprendizados que a gente precisa aprender naquela relação ali. A insatisfação que experimentamos com os outros quase sempre é insatisfação com nós mesmos. A insatisfação que experimentamos com os outros é quase sempre insatisfação com nós mesmos. A insatisfação conosco, ela muitas vezes é identificada na relação com o outro. Identificada. Eu experimento com o outro algo que ele está me apresentando e que muitas vezes eu fico indignado. Eu fico incomodado, eu fico insatisfeito, ele está me apresentando. Se ele está me apresentando, é algo que eu tenho que trabalhar. Ora, para eu trabalhar aquilo ali, o outro é o meu primeiro diferencial. Ele é o meu termômetro, é o outro. Então, essa insatisfação, por que eu tenho que trabalhar comigo? Muitas vezes as pessoas têm uma leitura que fala assim: ele carrega dificuldades que eu também tenho. Não, gente, nem sempre eu tenho. Eu não consigo conviver com determinado perfil de personalidade, determinado perfil de pessoa, eu não consigo conviver. Se eu não consigo conviver, o meu convívio eu não consigo, e está claro para mim que eu não consigo, o meu convívio vai fazer com que eu avalie posicionamentos morais. Por exemplo, eu vou ter que conviver com ele porque eu sou obrigado, porque estou no mesmo núcleo familiar, estou no mesmo ambiente de trabalho dentro de uma empresa, eu preciso conviver com ele, ele vai estimular em mim o exercício da paciência. Ele vai estimular em mim o exercício da confiança. Ele vai estimular em mim o exercício da credibilidade. Você imagina, convivendo com ele, que muitas vezes, nesse convívio, ele me irrita, ele mente e faz com que eu desacredite, eu tenho que trabalhar uma série de outros valores. Eu posso não ter aqueles valores ali que ele traz, mas eu tenho outros que ele está me apresentando a partir do convívio. Então, quando o irmão José coloca para nós a insatisfação que experimentamos com os outros, quase sempre a insatisfação com nós mesmos, é porque tem valores que a gente ainda não assimilou. Vou pegar um exemplo concreto para vocês entenderem isso que ele está trazendo, o que eu acabei de dizer. Eu estou colocando de forma absolutamente pessoal. Eu não consigo conviver com uma pessoa que bebe, não é aquele que tem as suas bebidas sociais, não. Eu não bebo de forma nenhuma.
Então, se eu não bebo de forma nenhuma, eu não consigo conviver com aquele que bebe. É aquele que excede, que começa a conversar fiado, que começa a falar bobagem, que começa a aumentar o tom de voz, que começa a agredir as pessoas, que vem com brincadeiras chocantes nos grupos. Eu não consigo conviver. Por que eu não consigo conviver? Ah, é porque eu bebo também? Não, eu não tenho vínculo nenhum com a bebida. Eu não tenho vínculo nenhum com a bebida. Eu tenho outras dificuldades morais. A bebida é algo superado na minha vida. Não tenho vínculo com ela. Ok. Imaginem vocês, mas eu conviver, se eu estou num ambiente, eu estou numa festa de família, eu convivo com alguém que bebe, que excede, aquilo ali testa em mim a minha paciência. Porque naquele momento, naquele envolvimento, naquele núcleo, eu não posso falar nada, eu não posso chamar atenção, eu não posso sair de lá, porque eu estou naquele convívio, naquele momento não tem jeito. Então, aquilo ali, por testar a minha paciência, página essa que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós uma mensagem, vamos fazer um parênteses aqui. No Evangelho tem duas mensagens que está intitulado, que está assinado um espírito amigo. Um espírito amigo, uma é a paciência, a outra mensagem é dar-se-á ao que se tem. Falando dessa relação com o outro também, falando inclusive da relação de caridade. Dar-se-á ao que se tem e a paciência. Essas duas mensagens estão assinadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Um espírito amigo. Um espírito amigo é Joana de Ângeles. Ela tem duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, ela mesmo poderia estar falando do que ela falou lá no Evangelho sobre dar-se-á ao que se tem e sobre a paciência. Pelo nível de moralidade, de exemplos que ela traz para nós na história dela. Então, se eu estou tendo que conviver, voltando, se eu estou tendo que conviver com esta ou aquela pessoa que tem N dificuldades e eu preciso conviver porque faz parte do meu núcleo, aquilo ali vai me fazer avaliar inúmeros valores, entre eles a paciência. Não é porque eu tenho aquela dificuldade, eu tenho dificuldade comigo. Vai fazer com que eu avalie a minha relação de confiança para com aquela pessoa. Não é porque ela faz isso, ela não merece confiança nos diversos setores da vida dela, não. Mas a gente costuma construir conceitos que vão denegrir a imagem, denegrir a criatura, denegrir as relações da criatura com o outro. A gente costuma construir esses conceitos. Então, imaginem vocês, eu preciso refazer uma série de valores por este convívio, entenderam? Por isso é que no parágrafo, ele coloca que a insatisfação que experimentamos com os outros, quase sempre é insatisfação com a gente. Eu preciso trabalhar esses valores. As leis que regem a vida nunca se enganam. As leis que regem a vida nunca se enganam. Somos o que fizemos de nós e temos exatamente aquilo que merecemos. Somos o que fizemos de nós e temos o que merecemos. Olha, se as leis da vida não se enganam, lembram quando Jesus ensinou para nós no capítulo 11 de Lucas, no versículo 9, ele vai falar para a gente assim, buscai e achareis. Buscai, o versículo ele vai colocar, buscai e achareis. Pedi e vos será dado, batei e abrir-se-vos-á. Ele vai colocar esses três verbos no versículo, ok? Então, ele vai colocar isso, mas olha, se traz para a gente, buscai e achareis, aqui em cima ele está dizendo, as leis que regem a vida não se enganam, nunca se enganam. Somos o que fizemos de nós e temos exatamente aquilo que merecemos. Eu não sou melhor do que os outros que estão convivendo comigo, não. E nem pior, a gente está relacionando com as pessoas que têm a nossa faixa vibratória, que têm o nosso perfil espiritual. Uns com dificuldade em aprender em alguns setores, mas em outros nos dão verdadeiras lições. Às vezes aquele que ele tem dificuldade, eu já dou conta. Aquele que ele não dá conta, pelas dificuldades dele, convivendo comigo, aprenderá. Aqueles que eu não dou conta e ele
dificuldade em um, superando em outros, ele supera aquele que eu não dou conta. Eu, convivendo com ele, aprenderei. Olha, a gente está junto por sintonia. Então, somos o que fizemos de nós e temos exatamente aquilo que merecemos. Buscai e achareis. Eu não vou achar diferente daquilo que eu plantei. Se o plantio é livre, a colheita não tem escolha. Eu convivo com aqueles que eu plantei junto com eles. Há séculos a gente está junto por sintonia. E não por angelitude. Eu sou missionário. Para. Você não é missionário onde você está, eu não sou aonde eu estou. Aquilo que eu dou conta de fazer de forma diferenciada e é bom, tem pessoas que vão me ouvir, vão ver e vão aprender. Aquilo que o outro não aprendeu, eu convivendo com ele, eu vou ver, eu vou ouvir e vou aprender também. Estamos juntos por sintonia. Não culpemos ninguém pelas frustrações que nos impedem de ser o que desejamos ser. Não culpemos ninguém pelas frustrações, porque eu não consigo ser por causa do fulano. Eu seria muito melhor, eu seria muito melhor se não fosse o marido que eu tenho. Eu seria muito melhor se não fosse a esposa que está comigo, se não fosse os filhos que eu tenho. Se a gente está junto por sintonia, eu não seria melhor, eu estou junto por sintonia. Eu sou o que eu sou, o outro é o que é, e a gente vai se reconhecendo nessa relação. A gente vai se reconhecendo. A gente vai se apresentando nessa relação de convívio. Tá claro? Então, não é o outro que me deixa nessa... Lembram lá no livro de Ânimo Firme, o irmão José tem uma colocação interessante quando ele fala da irritação. Não é o outro que te irrita, é você que se permite ficar irritado por não concordar com a postura do outro. É isso. Quando ele coloca para nós aqui, não culpemos ninguém pelas frustrações que nos impedem de ser o que desejamos, o outro não é responsável pela minha não melhora. Eu não melhoro porque eu não estou caminhando. Eu não melhoro porque eu não estou produzindo. Se eu começar a produzir, se eu começar a caminhar, eu vou fazer o meu movimento de melhora independente do outro. E ele diz mais, para que as coisas fossem diferentes, precisaríamos tê-las feito diferentes. As coisas são o que são. Eu não fiz nada diferente no passado e hoje eu estou querendo colher a angelitude. Eu não fiz por merecer, gente. As coisas são o que são. Para que as coisas fossem diferentes, precisaríamos tê-las feito diferentes. O Einstein tem uma colocação muito interessante que ele fala assim, a pessoa sai de casa de manhã, sempre no mesmo horário, passa pelo mesmo caminho, encontra as mesmas pessoas, faz no dia inteiro as mesmas coisas, volta para casa circulando o mesmo trajeto, quando ela vai se deitar, fala assim, nossa, não aconteceu nada de diferente na minha vida. Não acontece. Ela fez alguma coisa para que fosse diferente? Ela buscou pessoas para que fosse diferente? Ela buscou situações, buscou tarefas, buscou livros, buscou situações onde ela promovesse algo para oferecer, ou ela se promovesse receber algo das pessoas. Se ela não fez nada de diferente, não aconteceu nada de diferente. E aí ele diz assim, ajustemo-nos, pois, e com os recursos morais que nos sejam disponíveis, procuremos realizar o melhor. Ajustemo-nos. E com os recursos morais que estão à nossa disposição, a gente vai continuar na busca pelo melhor. Com os recursos que a gente tem, com os livros, com as pessoas, com a estrutura, a casa espírita, o ambiente de trabalho, o nosso lar, a nossa família. Olha, ajustemo-nos, pois, e com os recursos morais que nos sejam disponíveis, olha a quantidade de coisas que estão à nossa disposição. Procuremos realizar o melhor. Gente, o Mário Sérgio Cortella, ele tem uma colocação, ele fala, no livro Qual é a Tua Obra, ele diz, mas ele fala nas palestras dele, em outras obras ele coloca também, quando ele fala assim, faça o melhor que você puder, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella foi professor, filósofo, está aposentado lá na PUC de São Paulo.
E entre as várias obras, ele tem mais de 40 obras, onde ele vai trazendo a filosofia para o nosso dia a dia. Faça o melhor que você puder, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É essa colocação que o irmão José está trazendo aqui. Ajustemo-nos, pois, e com os recursos morais que nos sejam disponíveis, procuremos realizar o melhor. Resumindo, faz o melhor que você puder aonde você estiver. Faz o melhor que puder aonde você estiver. O tema não se chama insatisfação? Quem se conscientiza de suas limitações já começa a superar-se. Quem se conscientiza das suas limitações? Todos nós temos limitações. Todos nós, em diversos setores, todos nós temos. Graças a Deus. Isso nos coloca em condições de igualdade para aprender um pouco com todas as pessoas. Todo mundo tem algo para oferecer. Todo mundo tem. Não é o que Jesus ensina para a gente na parábola do semeador, no encerramento da parábola do semeador? Quando ele coloca uma parte da semente caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. O que ele está dizendo? Todo mundo tem algo para oferecer. Não existe no nosso convívio, nas nossas relações, quem não tenha nada para oferecer. Não existe, gente. Nós é quem precisamos nos abrir, nós é quem precisamos nos envolver e entender que o outro tem algo para oferecer. Se eu estiver aberto naquela relação, alguma coisa eu vou aprender. Então, é um movimento de autoconhecimento, que ele coloca aqui, quem se conscientiza. Estamos hoje no justo lugar a que os nossos pés nos conduziram, vinculados a situações e pessoas que buscamos pela nossa liberdade de escolha. Estamos aonde os nossos pés conduziram, vinculados a pessoas e a situações aonde a gente veio conduzido. Mas eu vim como? São as pessoas que eu trabalhei junto há alguns séculos. Nós não falamos da orientação de Jesus, buscai e achareis? Não colocamos? Buscai e achareis. Pedi-vos será dado. A gente pediu no plano espiritual este convívio. A gente escolheu esse núcleo. A gente chega aqui e fala assim, eu não escolhi esses pais, não. Eu não escolhi esse marido, não. Escolheu. Você ainda falou que ia dar a vida para aquele sujeito? Hoje você está lamentando, mas que escolheu. A gente não fez casamento compulsório, não tivemos filhos compulsórios. Nós não somos obrigados a receber 2, 3, 4 filhos. Não somos obrigados. A gente é orientado, é alertado. A gente é educado. Olha, o perfil. Para a sua melhora, você vai receber esses 4 filhos. Para o seu bem-estar. Mas será que eu vou melhorar mesmo? Vai. Se você abraçar tais e tais condições. Então a gente é orientado. Quando chega aqui na Terra, a gente esquece a orientação e começa a blasfemar. A gente escolheu o perfil profissional, escolhemos as empresas, o perfil de empresa, de conformidade com o nosso potencial, a gente escolheu. A gente pode mudar de empresa, mas vai estar relativamente no mesmo ramo. Por quê? Porque está dentro do nosso aprendizado. São as nossas escolhas. Então chega aqui, a gente começa a reclamar. E aí o que a espiritualidade coloca? A gente está onde os nossos pés nos conduziram pela liberdade de escolha que a gente teve no plano espiritual. Nós não estamos em situações compulsórias. Os garotos com que a gente trabalha, para além desta parede aqui, quem está nos vendo, que nós estamos na casa espírita e é também o abrigo, eles estão, a maioria deles, em reencarnações compulsórias, onde a limitação do corpo físico coloca a intelectualidade ali, hibernando no processo de aprendizagem. Eles estão numa situação diferenciada da gente, ok? Tanto que, buscai e achareis, pedi-vos será dado, a gente fez essa escolha no plano espiritual. Fizemos a escolha? Fizemos. A espiritualidade nos apresenta. Vocês vão lembrar de uma observação que a gente já trouxe, que está lá no livro Missionários da Luz,
O capítulo se chama Preparação de Experiências. Preparação de experiências. Me parece que é o capítulo 12 da obra, que ele vai colocar lá as escolhas. Ele vai mostrar a algumas pessoas as escolhas que fizeram, os caminhos que escolheram. Entre essas escolhas, mostra uma senhora. Ela se chama Anacleta. Anacleta está falando com o espírito de Manassés sobre os filhos que ela vai receber na terra. Aliás, não, ela não fala isso não. Ela fala assim, Manassés pergunta para ela assim, e aí, minha irmã, preparada para retornar ao plano físico? Ela fala assim, estou, Manassés, mas você sabe o tamanho da minha luta, né? Sei, minha irmã, mas você estudou bastante, né? Está tudo dentro das condições que você também programou. Ah, Manassés, mas a minha luta será dura. E aí, na hora que ela se afasta, o André Luiz pergunta para o Manassés assim, qual é o quadro dela? Aí o Manassés fala, ela na encarnação anterior, antes dela retornar ao plano espiritual, ela conviveu com o marido e eles tiveram 4 filhos. E eles beneficiaram os 4 filhos pelo desejo dela, porque o marido, ele tentou colocar limites. E aí vocês se atentem para o vídeo que a gente gravou sobre educação, que saiu na semana anterior, falando sobre a educação, Educa Sempre, também do irmão José, do livro Irmão José. Ele tentou colocar limites, mas ela foi beneficiando com excessos. 4 filhos. Quando eles entraram na vida adulta, os excessos foram ceifando a vida deles. E os 4 retornaram para o plano espiritual antes do tempo programado. Quando ela desencarna, ela descobre os 4 filhos nas regiões de sofrimento no umbral. E ela começa a trabalhar no plano superior depois desse movimento de recuperação. Ela começou a trabalhar para se libertar da culpa e trabalhou depois para ajudar os filhos a saírem do umbral. Por quê? Eles se envolveram com excessos aqui na Terra, excessos no álcool, excessos com vícios de várias espécies. Desencarna. Quando ela chega no plano espiritual e vê os filhos sofrendo, trabalha para ajudá-los a sair. E aí ela se compromete a receber o marido e os filhos. Eles renascem. E ela se preparou para recebê-los em qual condição? Ela vai vir mãe dos 4 novamente. Um vai nascer com paralisia cerebral, um nasce com paralisia cerebroespinhal. O outro vai nascer com deficiência física. O outro vai nascer com deficiência visual. E a garota, ela não vai vir com nenhum problema físico, entretanto, ela terá várias perturbações do campo emocional, mas é a única que vai ajudar essa mãe no processo de educação dos 3 irmãos, porque ela vai ficar viúva logo que o 4º filho reencarnar. Ou seja, ela se comprometeu. A gente olha aqui e fala assim, meu Deus, coitado, como é que a pessoa faz esse projeto? Gente, são escolhas, e é isso que o irmão José está colocando. A gente faz escolhas de conformidade com a caminhada que a gente tem no passado e a gente vai trazendo para o nosso movimento atual. E ele encerra dizendo, se a vida que vivemos nos aborrece, lutemos adquirindo os méritos que ainda não possuímos, para que os nossos dias se façam plenos de alegria e paz. Se a vida que vivemos nos aborrece, lutemos adquirindo méritos que ainda não possuímos para que os nossos dias se façam plenos de alegria e de paz. Está com aborrecimento? Faz diferente, para que a gente receba diferente ainda nessa encarnação. E quem sabe desencarnarmos no movimento de alegria e de paz. É isso aí que a gente tinha para trazer. Eu espero que esteja valendo a pena as nossas reflexões. Um abraço a todos, até breve. E fiquem com Deus.